Olá, hoje é 28 de fevereiro, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Na pauta de hoje, nós vamos abordar 3 assuntos que estão em destaque. Primeiro, um alerta sobre o risco climático que paira sobre milhares de cidades brasileiras. Depois, uma mudança importante nas regras do comércio de carne bovina com a China. E, por fim, a discussão em torno da infraestrutura de hidrovias na Amazônia. Podcast Radar FGV. Vamos começar então com um tema que diz respeito a todos nós. Foi emitido um alerta sério que mostra em números a vulnerabilidade do Brasil diante das mudanças no clima. O número realmente chama a atenção: 2.600. Essa é a quantidade de municípios brasileiros que hoje estão em situação de risco alto ou muito alto, de acordo com o Adapta Brasil, que é uma ferramenta do Ministério da Ciência e Tecnologia. É um sinal bem claro de que essa vulnerabilidade está espalhada por todo o país. E olha, não estamos falando de riscos teóricos, não. Eles se manifestam de formas bem concretas, como deslizamentos, inundações e secas cada vez mais severas. Cidades como Juiz de Fora, em Minas, por exemplo, já sentem isso na pele, com alertas constantes da Defesa Civil por causa das chuvas intensas. Tá, mas por onde a gente começa a resolver isso? Segundo Luiz César Laux, que é pesquisador da FGV Direito Rio, o ponto de partida é um só. Quando a gente fala em mudanças do clima e basicamente das consequências infelizes que as mudanças trazem, a gente tem que ter em mente que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não negar o problema. Então, a gente tem que entender com uma consciência geral de que esse é um problema real e que ele acontece, ou melhor, está acontecendo no nosso dia a dia e que ele é progressivo se a gente não tomar medidas mais efetivas. É claro que a resolução das mudanças do clima no aspecto geral, ela é de nível global, mas isso não impede que a gente tenha forças locais que podem justamente mitigar esses efeitos. Quando a gente fala em mudança do clima, a gente geralmente fala em 2 tipos, né? Medidas de adaptação e medidas de mitigação. As medidas de adaptação são aquelas medidas que mais estão à mão dos municípios. Então, o que primeiro a gente tem que fazer? Se o problema ele é conhecido, a gente tem que montar planos anuais, semestrais, enfim, de acordo com a periodicidade desses eventos, para a gente poder ter ações práticas para evitar que essas consequências aconteçam. Então, por exemplo, se a gente sabe que determinado local tem muitas chuvas e tem deslizamentos, como acontece também aqui na região serrana do Rio de Janeiro, naturalmente, a prefeitura tem que tomar uma medida para isolar essas pessoas através de construção de outras casas, por moradias temporárias, e depois não se retorna para essa região em caso de novos deslizamentos. Identificações claras de áreas de risco, é uma dificuldade que a gente vê, né? Muitas vezes órgãos públicos sabem que essas regiões são problemáticas, já aconteceu tragédias e se voltam para aqueles locais. A gente também precisa de uma integração maior dos órgãos de fiscalização. A gente pensa em Ministério Público e Defesa Civil. Quando a gente consegue linkar essas forças do Estado brasileiro, né? Uma política nacional que seja coerente com a política estadual, que seja coerente com a política municipal, a chance da gente ver imagens como essa é muito menor. Agora, a gente muda de assunto para falar de economia. A China, que é a nossa principal parceira comercial, estabeleceu novas regras para a importação de carne bovina. E isso levantou um debate importante sobre a nossa dependência do mercado de lá. Para a gente ter uma ideia do impacto, os números falam por si. No ano passado, o Brasil vendeu cerca de 1.700.000 toneladas de carne para a China. A nova cota agora é de 1.100.000 toneladas. Se o ritmo de vendas continuar o mesmo, esse limite pode ser alcançado logo no segundo semestre. E o que acontece se o Brasil vender mais do que essa cota? Bem, quem explica é Felipe Serigati, pesquisador do FGV Agro. Com certeza precisa negociar. Então, qual que é o contexto? Se a gente for pegar os números do ano passado como referência, o Brasil exportou 1,747 milhão de toneladas de carne bovina para a China. A cota que a China estabeleceu, para o Brasil no final do ano passado, de 1,1 milhão de toneladas, se for comparar com o ano passado, a gente atingiria essa cota em agosto. Agora, em 26, o mesmo ritmo de embarque que nós fizemos ano passado, o Brasil atingiria a cota em agosto. E aí, ao atingir essa cota,
qualquer container, qualquer tonelada de carne adicional vai sofrer uma tributação bem maior, tá? O que tiraria bastante a competitividade da carne brasileira junto às demais proteínas da China. E esse ponto é importante. A China estabeleceu cotas não contra o Brasil. Todos os demais exportadores de carne bovina da China para a China ficaram ali e receberam uma cota. Então a China está fazendo isso justamente para tentar proteger o setor de proteína animal local. E o nosso último destaque de hoje nos leva para a Amazônia. Uma decisão recente do governo sobre infraestrutura colocou mais uma vez em lados opostos o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental e social. O que aconteceu foi que o governo federal pisou no freio e revogou um decreto que preparava o terreno para a concessão de hidrovias muito importantes na bacia amazônica. Essa decisão veio depois de uma forte pressão de entidades da sociedade civil e de povos indígenas, adiando planos importantes para o setor de logística. Esse debate tem dois lados bem claros. De um lado, está a promessa de mais eficiência para escoar a produção do agronegócio, o que baratearia os custos de transporte. Do outro, está a exigência de estudos de impacto ambiental muito mais rigorosos e principalmente de um diálogo verdadeiro com as comunidades que vivem ali e que seriam diretamente afetadas. O argumento econômico é sem dúvida muito forte. Para Marcos Quintela, da FGV Transportes, modernizar esses rios com investimento privado seria um caminho para aumentar e muito a competitividade do Brasil lá fora, tornando o transporte dos nossos produtos bem mais eficiente. Essas concessões são importantíssimas para dotar os nossos rios navegáveis de condições melhores de transporte, com sinalização, derrocagem, dragagem, sinalização adequada, né? Toda a gestão de tráfego e toda a integração modal com as ferrovias e rodovias e os portos fluviais. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!